Imagine um momento de profunda emoção na trajetória de Padre Pio, um daqueles instantes que revelam como a fé pode transcender até mesmo a barreira mais definitiva, a morte. Não se trata de uma visão qualquer, envolvendo almas desconhecidas ou espíritos no purgatório. Dessa vez, o santo de Pietrelcina teve diante de si a presença espiritual de seu próprio pai, uma experiência que mostrou como os laços afetivos são mais fortes do que o fim da vida. Grazio Forgione, conhecido por todos como Horacio, era um homem de poucas palavras, mas de uma bondade que marcava quem o conhecia. Nascido e criado na pequena aldeia italiana de Pietrelcina, enfrentou uma existência árdua, trabalhando a terra seca e pedregosa sob um sol implacável. A vida ali nunca foi fácil, mas ele sustentava a família com dignidade, mesmo quando os recursos eram escassos. Sua fé era simples, porém inabalável, e seu amor pelos filhos, especialmente por Francesco, o futuro Padre Pio, era visível em cada gesto. Quando o jovem Francesco decidiu ingressar na Ordem dos Capuchinhos, Horacio não hesitou em apoiá-lo, mesmo sabendo que perderia ajuda no campo. Para custear os estudos e a formação do filho, viajou até os Estados Unidos, um lugar distante e desconhecido, onde mal dominava o idioma. Naquela época, atravessar o oceano era uma aventura repleta de incertezas, mas ele o fez sem hesitar. Anos depois, Padre Pio reconheceria esse sacrifício com uma frase que resumia tudo: meu pai trabalhou em terras estrangeiras para que eu pudesse trabalhar pelo céu. Com o tempo, Horacio envelheceu e se mudou para perto do convento de San Giovanni Rotondo, onde seu filho vivia. Não costumava entrar no mosteiro, preferindo aguardar do lado de fora, em oração silenciosa, satisfeito apenas por ouvir os sinos da igreja onde Padre Pio celebrava a missa. Era uma proximidade discreta, mas carregada de significado. Em 1946, após uma vida inteira de trabalho e devoção, Horacio adoeceu. Padre Pio, já marcado pelos estigmas e por dores constantes, acompanhava a situação com apreensão. As regras da ordem, porém, o impediam de deixar o convento para visitar o pai pessoalmente. Restavam-lhe apenas cartas, orações e bênçãos enviadas à distância. Até que, numa noite, algo extraordinário aconteceu. Os frades que estavam com ele testemunharam uma cena impressionante. Padre Pio parou de repente, como se tivesse sido tocado por algo invisível. Seu rosto se transformou, ele baixou a cabeça, fez o sinal da cruz e murmurou: que os anjos o conduzam ao paraíso. Quando um dos religiosos perguntou se algo estava errado, ele respondeu em voz baixa: meu pai partiu para o céu. Horas depois, chegou um telegrama de Pietrelcina confirmando o falecimento de Horacio, e o horário coincidia exatamente com o momento em que Padre Pio havia falado. Mas a história não terminou ali. Alguns dias depois, durante uma oração, Padre Pio vivenciou algo ainda mais surpreendente. Contou que uma luz intensa invadiu sua cela, e dela emergiu a figura de seu pai, sorridente, vestido de branco, com uma expressão de paz profunda. Não era a imagem de um homem cansado pela idade, mas a de alguém rejuvenescido, como ele o recordava na infância. Horacio não disse nada, mas seus olhos transmitiam gratidão. Padre Pio compreendeu, sem palavras, que seu pai havia alcançado a glória celestial. Ele já havia visto muitas almas no purgatório, algumas aflitas, outras suplicantes, outras ainda carregando o peso de suas dores. Mas aquela visão era diferente. Vi meu pai envolto em uma luz que não queima, mas conforta, descreveu. Era como se meu coração reconhecesse um lar. Após a aparição, permaneceu ajoelhado por horas, em lágrimas, até que os frades o encontraram ainda em oração. Quando finalmente falou, suas palavras deixaram todos admirados. Meu pai viu o rosto de Deus, e veio me agradecer pelas missas que ofereci por ele. Essa simples frase revelava uma verdade central na espiritualidade de Padre Pio: a morte não é uma separação definitiva, mas um véu fino que o amor consegue atravessar. Para ele, rezar pelos entes queridos não era falar com o passado, mas sim com a eternidade. O amor não perde sua voz, costumava dizer. E mais, as preces dos vivos, especialmente a celebração da missa, podiam alcançar aqueles que já partiram, mesmo que parecessem inalcançáveis. Segundo o Padre Pio, cada missa oferecida com amor abre uma janela de misericórdia sobre as almas.
A graça passa pela oração como a luz atravessa o vidro, explicava, chegando a lugares que nem sequer imaginamos. Seu encontro com o Espírito do Pai não foi apenas um consolo pessoal, mas uma lição para todos que sofriam pela perda de alguém. Aos que o procuravam em luto, ele dizia, suas lágrimas não são em vão. Cada suspiro, cada prece, cada vela acesa com fé, Deus as recolhe e as transforma em luz para quem vocês amam. Em uma de suas cartas, escreveu, vi a alegria de uma alma entrando no paraíso. Acreditem, nenhuma dor na terra se compara àquela felicidade. Rezem pelos seus entes queridos, sim, mas também se alegrem por eles. A morte não destrói o amor, ela o aperfeiçoa. Essa visão também aprofundou sua compreensão sobre a comunhão dos santos, o mistério que une todos os filhos de Deus, vivos ou falecidos, em um mesmo amor. A um penitente que sofria pela perda de um familiar, Padre Pio disse, meu pai não me deixou. Ele caminha ao meu lado, invisível. Quando celebro a missa, ele se ajoelha perto do altar. É isso que o céu significa, estar mais próximo, não mais distante. Essas palavras trouxeram consolo a inúmeras famílias que buscavam paz em San Giovanni Rotondo. Com compaixão, ele as aconselhava, não pensem nos seus entes queridos como ausentes. Pensem neles como realizados. Para Padre Pio, morrer na graça de Deus não era desaparecer, mas entrar em uma presença maior, que envolve aqueles que ainda estão na terra. Ele chamava o céu de a ampliação do amor. E a visita de seu pai representava exatamente isso, a prova de que o amor supera o tempo, a distância e até mesmo a morte. Um dos frades, curioso, perguntou se não havia sido doloroso ver o pai daquela forma, não em carne e osso, mas em espírito. Padre Pio sorriu com ternura e respondeu, não foi dor, foi paz. Foi como se minha alma reconhecesse seu verdadeiro lar. A partir daquele momento, sua maneira de falar sobre a morte mudou. Não a chamava mais de fim ou passamento, mas de retorno. O corpo volta à terra, dizia, mas a alma volta para casa. Essa nova perspectiva deu-lhe uma força imensa em seu ministério. Ao ouvir confissões de pessoas atormentadas pela dor da perda, ele as lembrava de que a morte não apaga o amor, mas o completa. Se vocês pudessem ver o que seus entes queridos veem agora, dizia, não chorariam por eles. Pediriam que rezassem por vocês. A visão do pai tornou-se uma de suas lembranças mais doces, algo que raramente compartilhava em público. Quando fazia, era sempre para consolar, nunca para se vangloriar. A um dos frades, confidenciou, Deus me permitiu ver meu pai não para me confortar, mas para me lembrar de que cada missa oferecida com amor alcança o céu. Essa era a essência de sua espiritualidade, a certeza de que a graça, quando acolhida com fé, atravessa fronteiras invisíveis e toca até mesmo as almas que já partiram. Para ele, a história de seu pai não era apenas um episódio pessoal, mas uma demonstração viva de que o amor verdadeiro nunca morre. Não se tratava apenas de um reencontro. Era uma mensagem para todos que já perderam alguém que amam. O que é verdadeiramente oferecido a Deus nunca se perde. Após a noite em que viu a alma de seu pai, Padre Pio passou a falar sobre a morte com uma serenidade nova. O medo que tantas vezes a envolve parecia ter desaparecido de suas palavras. Ele dizia aos frades, quando o amor é completo, a morte não pode assustar. Ela apenas nos leva até quem amamos. Começou a descrever o céu não como um lugar distante, mas como uma presença constante, um mundo que respira ao nosso lado. Afirmava que toda fé ativa, toda oração de gratidão, abre uma pequena janela entre o tempo e a eternidade. Meu pai olhou por essa janela antes de mim, dizia, e agora ele me ajuda a ver. Pelo resto de sua vida, Padre Pio carregou a convicção de que seus pais estavam próximos. Quando lhe perguntavam se rezava por eles, sorria e respondia, já não rezo por eles. Rezo com eles. Era sua maneira de expressar o que havia visto, as almas dos fiéis falecidos não se afastam. Elas se tornam parte da própria oração. Explicava aos frades que, quando um ente querido entra no céu, seu amor não desaparece na glória. Ele se multiplica. Os santos nos amam mais agora do que jamais amaram na terra, dizia, porque nos veem em Deus. Com frequência,
descrevia a igreja como uma única família espalhada por 3 lugares, a terra, o purgatório e o céu, unida por um mesmo rio de caridade. As pessoas chegavam até ele em lágrimas, incapazes de superar a dor. Padre Pio tomava suas mãos e sussurrava: escute com o coração. Quando você ama alguém que está com Deus, sempre haverá uma resposta, não em palavras, mas em paz. Chamava essa paz interior de a linguagem do céu. Anos depois da morte de seu pai, sua mãe, Maria Josepa, também faleceu. Padre Pio não pôde visitá-la em seus últimos dias, e isso o atormentou por meses. Então, certa manhã, enquanto celebrava a missa, parou de repente no altar, os olhos fixos em algo invisível. Após a celebração, contou a um dos frades: vi minha mãe ao lado dos anjos. Ela estava radiante e disse: meu filho, estou esperando por você. Era mais uma confirmação do que já acreditava: aqueles que morrem na graça permanecem ligados aos vivos por meio da oração e do sacrifício. Escreveu a uma de suas filhas espirituais: a separação entre nós e os que partiram é apenas aparente. A fé constrói a ponte, o amor mantém viva a conversa. Por causa dessas experiências, Padre Pio insistia para que as pessoas nunca perdessem a esperança por seus entes queridos. Dizia que cada ato de caridade oferecido em nome deles, cada terço, cada missa, cada gesto de bondade escondido, tornava-se como um fio de luz atravessando o véu. Quando o fio é longo o suficiente, explicava, ele os atrai plenamente para a alegria de Deus. Costumava contar a história de seu pai para explicar por que oferecia tantas missas pelos mortos. Lembrava os longos anos em que ele trabalhou no exterior, a solidão, a pobreza, e como cada sacrifício for oferecido em silêncio pelos filhos. Então dizia: quando vi diante de mim na luz do céu, compreendi a santidade da vida comum. A santidade não é só para o altar, é para o arado, para o campo, para as mãos que alimentam os outros. Essa percepção transformou o modo como o Padre Pio encarava o sofrimento. Passou a dizer às pessoas que os sacrifícios do cotidiano, o cansaço dos pais, as dores ocultas dos pobres, a paciência de quem perdoa, são orações que sobem como incenso. Os calos nas mãos de meu pai eram o seu terço, afirmava. Os frades notavam que, no aniversário da morte de seu pai, Padre Pio se tornava especialmente terno. Celebrava a missa com emoção visível, murmurando as preces devagar, como se falasse com alguém que o escutava do outro lado. Depois, ia até o pequeno pátio atrás do convento, olhava em direção às montanhas de Pietrelcina e permanecia ali em silêncio por muito tempo. Ninguém o interrompia. Todos sabiam que ele estava, em espírito, visitando sua casa. Certa vez, um jovem seminarista lhe perguntou como era o céu de verdade. Padre Pio respondeu: é o momento em que você finalmente vê quem amou a vida inteira, e todos que amou nele. Então acrescentou: se você morre amando, o céu começa antes mesmo de seus olhos se fecharem. Acreditava que a passagem da alma da terra para o céu não é um salto repentino, mas um desvelar gradual. Os santos não começam a amar depois da morte, dizia. Eles simplesmente continuam, sem interrupção. Para ele, a visita de seu pai foi um vislumbre dessa continuidade, um lembrete de que nada termina por completo. Mesmo próximo de sua própria morte, Padre Pio falava do pai como se tivessem se despedido apenas por uma breve viagem. Disse a um dos irmãos: quando chegar a minha hora, vou vê-lo esperando. Ele foi o primeiro a trabalhar pela minha vocação. Será o primeiro a me receber em casa. O frade que ouviu essas palavras escreveu mais tarde: compreendi que, para Padre Pio, a morte não era o fechamento de uma porta, mas a abertura de um reencontro. E essa, mais do que qualquer outra coisa, era a mensagem que desejava deixar: aqueles que vivem em Deus nunca se perdem de verdade. Resumiu-a certa vez numa frase que ainda comove quem a lê: o amor é mais forte que o túmulo, porque nasce de Deus, e Deus não morre. Quando Padre Pio finalmente faleceu, em 1968, os frades disseram que seu rosto trazia a mesma expressão de paz que ele descrevera ao ver seu pai. Era como se tivesse entrado na mesma luz que um dia o envolvera. Talvez, naquele instante, pai e filho tenham se encontrado novamente. Duas almas reunidas no lugar onde o sacrifício se torna alegria e a fé se transforma em visão. A história de Padre Pio e seu pai não é apenas sobre visões ou milagres.
É sobre a santidade comum escondida no amor que existe em cada um de nós. Ela ensina que o céu não está em algum lugar distante, mas onde quer que o amor se realize por completo. E lembra todo o coração enlutado que o que começa na oração sempre termina em reencontro.